No vídeo anterior refletimos a respeito da formação neurohormonal do ser humano e como foi capaz de impactar o meio ambiente, bem como os avanços científicos que contribuíram para o crescimento populacional e neste vídeo, vamos refletir sobre o sistema produtivo humano, construído sobre alicerces débeis, ser como a caverna de Platão. Também vamos pedir ajuda ao nosso amigo Jevons. Sobre o mito da caverna de Platão, seguimos a analogia com o capitalismo. O capitalismo pode ser visto como uma estrutura que promove uma percepção limitada da realidade, em que as pessoas são constantemente expostas a um sistema de consumo, produção e competição. Nesse cenário, as sombras são as metas e os valores capitalistas, como lucro, status e sucesso material, que são projetados como se fossem o objetivo final da vida. Assim, nos tornamos prisioneiros dessa visão, enxergando a realidade a partir dos valores capitalistas, sem questionar se essa é a verdade ou se há alternativas que poderiam trazer uma existência mais equilibrada e justa. Da mesma forma que os prisioneiros de Platão resistem a sair da caverna, há uma resistência em questionar o capitalismo ou reconhecer suas limitações e consequências, como a degradação ambiental e as desigualdades sociais. O capitalismo intensificou-se a partir da Revolução Industrial, resultado do acúmulo de capital e desenvolvimento científico, além da descoberta e uso de fontes baratas de energia, como carvão mineral e petróleo. No entanto, guarda muita similitude com sistemas produtivos anteriores, menos intensivos em tecnologia, mas, da mesma forma, utilizam o ser humano como mero fator de produção. Mas, diga-se de passagem, o ser humano, fator de produção, é aquele que não teve condições de acumular capital ou terras e se tornou um produtor de prole, trabalhador reprodutor, o proletário. Mas isso é um mecanismo que também é percebido na natureza. Se entendermos a natureza como uma grande fábrica que necessita de seres vivos proletários que transformam matéria orgânica, basicamente formada de carbono, e outros compostos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo e outros. Ou seja, estamos aqui para realizar trabalho, já que há muita energia disponível a ser dissipada. Porém, de modo diferente de outros sistemas produtivos, o capitalismo teve um comportamento, digamos, multiexponencial, sem precedentes. No contexto do capitalismo industrial e, mais recentemente, do capitalismo tecnológico, a ciência desempenhou um importante papel ao permitir crescimento da produtividade, exploração de recursos e inovação. No entanto, esses avanços frequentemente serviram aos interesses econômicos e sociais que buscavam maximizar lucros, aumentar o consumo e expandir mercados. Ou seja, enquanto o capitalismo encorajou a ciência ao investir nela e criar incentivos para o desenvolvimento tecnológico, a ciência, em contrapartida, foi direcionada para atender a metas de expansão econômica e maximização de lucro. Também, com os avanços científicos, desenvolvimento da medicina e da indústria farmacêutica, aumentos na produção de alimentos, no atual sistema produtivo, houve redução das taxas de mortalidade infantil e aumento da longevidade, o que fez com que a população mundial aumentasse, até os anos 2020, numa ordem de quase 12 vezes o seu tamanho de 1750. Havia mais humanos, mais longevos e saudáveis que, juntamente com o incremento do uso de energia e tecnologia, expandiram a riqueza mundial como jamais visto. Porém, tudo isso não passa de um processo dissipativo antropogênico. O capitalismo não inaugurou tal processo de degradação energética, apenas o catalisou de modo incrivelmente intenso, seguindo os prepostos termodinâmicos, especialmente a segunda lei. Também, só comprova o paradoxo de Jevons, ou efeito rebote, que descreve a ideia de que, à medida que a tecnologia torna o uso de um recurso mais eficiente, a demanda total por esse recurso pode, paradoxalmente, aumentar em vez de diminuir. E estamos observando isso. As máquinas se tornaram mais eficientes no consumo de energia, como os eletrodomésticos de linha branca e computadores.
Mas, ao invés de reduzirmos, ao menos em termos percentuais, o consumo de recursos naturais e energia, passamos a consumir mais, devido à obsolescência programada e incentivo ao consumismo. Adicionalmente, percebemos o advento e crescimento de tecnologias bastante avançadas, como as chamadas inteligências artificiais, que demandam uma produção gigantesca de energia elétrica e minerais raros. Naturalmente, será um pouco complicado o ser humano sair da caverna de Platão, enquanto houver um mínimo de conforto e bem-estar ofertado pelo sistema, muito embora não seja ofertado igualitariamente para todos. Quem mais se beneficia tem mais condições de repelir qualquer manifestação antissistema até que o sistema colapse. Afinal, todo e qualquer sistema sempre foi construído a partir de bases frágeis, como a limitação do meio ambiente. Sobre o referido colapso do sistema dissipativo antropogênico, podemos dizer que, à medida que a sociedade se torna mais complexa, ela também se torna menos resiliente a falhas. Esse aumento da complexidade, exemplificado pelo aumento crescente da demanda por energia, pela dependência em sistemas digitais e redes globais de fornecimento, torna a civilização mais vulnerável a interrupções, desastres e calamidades, desde falhas tecnológicas até ciberataques e catástrofes climáticas. Ou seja, há uma catalisação de um processo dissipativo, similar à entropia, que, por si só, ocorre naturalmente, mas ganhou uma imensa ajuda do Homo sapiens.